Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus esteja aí operando, diligentemente sobre a vida de cada um de vocês, que Deus esteja aí nos proporcionando um final de semana abençoadíssimo e que nós possamos, contar com as mãos poderosas do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E que tudo que venhamos fazer seja para a honra, para a glória do seu nome, amém? Mais uma vez aí, pastor Carlos Salles com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Pai. Toma, Senhor Deus, ao meu irmão, toma a minha irmã, Senhor Deus, nessa manhã, ó Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente sobre a vida de Senhor Deus, de cada um deles, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja fazendo, Senhor Deus, toda a diferença, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja enchendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Deus, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai, que esteja curando, lavando, remindo, transformando, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nessa manhã, Senhor Deus, nós lembramos, ó Pai, do nosso irmão Geraldo, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tomando, ó Pai, trazendo a cura sobre ele. Pai, toma sua família, Pai, toma sua necessidade. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus de Israel, abra as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, coma, Deus, cada um dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, que tem passado, Senhor Deus, por momentos dificultosos, ó Pai, em relação, Senhor Deus, aleluia, enfermidades, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu socorro, com a tua fortaleza, que as tuas mãos potentes, ó Pai, estejam estendidas aí do alto céu, ó Pai. Vai tocando, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, trazendo, ó Pai, aleluia, Senhor, sobre cada um, ó Pai, o teu milagre, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que venhamos fazer uma programação condizente, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, ó Pai, que nada, Senhor Deus, venha fugir do teu controle, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Deus esteja aí fazendo com que seja uma bênção, Guardou o bolo para mim? Ontem foi aniversário do seu filho, bonitão o filho, forte, É assim que Deus faz, Crescendo na graça, na sabedoria do Senhor, que Deus possa aí, em nome de Jesus Cristo, estar derramando do seu Espírito Santo a cada dia, que possa crescer a cada dia mais no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, quero estar trazendo aí, a respeito da palavra de Deus, um texto que está aí em Efésios, amém? O texto que está em Efésios, eu quero estar buscando esse texto para que nós venhamos ler aí. Diz assim em Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, aleluia, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem porvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes em ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, aleluia, e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque
O que elas fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclareça. Porque vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Senhor e Pai, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitais vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher e também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixarão um homem, seu pai, e a sua mãe se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando poderosamente, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando da mesma forma. Um bom final de semana para todos os meus amados irmãos, amadas irmãs, que Deus esteja aí fazendo uma obra maravilhosa na vida de cada um de vocês, amém? Então, meus amados irmãos, o texto que eu quero colocar para a vida dos amados irmãos é para que nós venhamos aprender a remir o tempo, amém? Que Deus esteja aí nos ajudando a fazer todas as coisas conforme a sua palavra, amém? Quero trazer aí um texto de reflexão para os amados irmãos e também um texto de motivação. O texto de motivação diz assim: sua vida, como todos os altos e baixos. Está dizendo assim o texto de motivação. Sua vida, com todos os seus altos e baixos, moldou você para um bem maior. Sua vida tem sido exatamente o que precisava ser. Não pense que você perdeu tempo. Cada situação que você encontrou foi necessária para chegar ao momento atual. E cada momento de sua vida, incluindo este agora, é um novo começo. Você tem a coragem de admitir quando está com medo, a capacidade de rir quando você, aleluia, está chorando, a coragem de falar mesmo com a voz trêmula, mesmo com as pernas bambas, as palavras vagarosas, a confiança para pedir ajuda. Perdão. Quando você precisa, e a sabedoria para tomar quando for oferecido. Você terá tudo
que precisa para chegar a um lugar melhor. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, é insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Braulio Bessa. Senhor é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, é insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos antes da palavra realizar. É transformar em boa sorte o fracasso, em sabedoria, o erro em luz. Se os seus sonhos são grandes, lute por eles, pois desistir não é bom. Acredite em você mesmo, mas sempre com a certeza de que Deus é o maior de que todas as coisas. E com Ele todos os sonhos perdidos se tornam sonhos renovados e realizados. Amém? Tem um texto que fala, amados irmãos, a respeito de que o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com coisas desta vida. Mesmo trazendo esse texto maravilhoso com o que nós estamos diante de nós, ele fala que sua vida, com todos os seus altos e baixos, moldou você para o bem maior. Sua vida tem sido exatamente o que precisava ser. Não pense que você perdeu tempo. Esse texto ele fala exatamente isso. Mas o que eu quero dizer a respeito desse texto é muito bom. Mas o Senhor, o Deus de Israel, ele fala que o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. E a gente, olhando esse texto aqui, a gente fala assim, parece que tudo que eu tenho feito, o que fiz, tem sido verdadeiramente certo. Parece que tudo que eu fiz, eu tenho feito, parece que faz parte, mas não. Muitas vezes nós estamos perdidos, nós estamos vivendo uma utopia. Muitas vezes nós não estamos na direção certa, até que o tico e teco venha funcionar e a gente já está numa certa idade, aí a gente já está experiente, fala tanta coisa, eu fiz tanta besteira. Se eu tivesse pensado, eu não tinha jogado aquela grana toda fora. Pastor Carlos, eu quero dar assim um testemunho. Eu já tive 2 vezes, 2 ou 3 vezes que eu tive a oportunidade assim de fazer coisas interessantes a respeito de uma casa própria. Eu tive 2 ou 3 vezes, eu tive aí um bom dinheiro, porque na vida da gente, a gente nem sempre a gente está com uma grana boa, uma grana alta para comprar um carro, para comprar uma casa à vista. Isso acontece vez outras, isso não acontece sempre. E eu tive essas 3 vezes, eu tive a oportunidade de fazer algo expressivo, mas as coisas pequenas, elas tomaram os lugares, as coisas pequenas tomou o lugar das coisas grandes. Então eu decidi fazer coisas que precisava, como uma mesa para uma sala com cadeiras. Eu decidi comprar cortinas para a casa, eu decidi comprar carro, eu decidi fazer uma coisa, eu decidi fazer outra. Ao invés de eu decidir falar, não, tem uma grana boa agora eu vou comprar uma casa própria. Eu não fiz isso. E muitas vezes, amados irmãos, lá na frente, com experiência, a gente vai e a gente fala, eu deveria ter objetivado, eu teria que ter comprado essa casa própria. E muitas vezes a gente fica esperando ou na expectativa daquela boa sorte, daquela mão do Senhor poderosa vir novamente e falar, aí tá. Mas muitas vezes até a gente ganhar experiência, até a gente ter aí, abrir os olhos para a vida, aí a gente já está com meia idade, conforme diz Salomão, quando ele era um homem de meia idade, ele escreve o livro de Provérbios, ele fala que tudo é vaidade.
Tudo é correr atrás do vento. A gente precisa entender, amados irmãos, que quando o tico e teco começa a funcionar, a gente já está experiente. A gente precisa então ensinar, porque a gente vê muitas vezes aí, e a gente precisa entender que tem filhos que ouvem a voz dos pais, mas tem filhos que não ouvem a voz do pai. E assim também, amados irmãos, nós queremos que os nossos filhos ouçam a nossa voz, mas quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, quando nós falamos, não, eu decido agora ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque tudo que Deus tem feito é bom. Eu decido ouvir a voz de Deus, porque ouvindo a voz de Deus eu trilharei um caminho melhor. Eu ouvirei a voz de Deus agora, porque ouvindo a voz de Deus, todas as coisas me vai bem. Quando nós atinamos para essas coisas, quando nós, aleluia, nos colocamos diante de tudo que Deus tem preparado para mim e para você, foi com experiência, foi com idade, foi com determinação. E tem pessoas, amados irmãos, que falam, não, mas eu decidi tomar o caminho de Deus desde eu nasci num berço evangélico. Mas muitas vezes, amados irmãos, o que Deus está falando, talvez tem pessoas que conheceu Jesus já um tempo tardio, conforme diz o apóstolo Paulo, né? Ele fala que foi assim, aquele que nasceu fora do tempo. E a gente vê que ele fala que onde abundou o pecado, ele fala que pecou muito, que fez muito que era errado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que nós estamos falando, o despertar para algo sobrenatural. É isso que eu estou falando. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? É um bom dia de salvação aí para todos os amados irmãos. Um bom final de semana, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós temos aí, como eu posso dizer, engrossado, né? Esse contingente evangélico. Nós temos engrossado aí esse contingente cristão. Mas nesse engrossamento de contingente cristão, será que temos feito a diferença? Será que nós somos algo que vem fazer com que a luz de Cristo ela venha brilhar conforme um farol, que ele é muito importante ali para as navegações? Quando o navio está perdido, ele olha para o farol, ali tem um ponto a qual eu posso atracar. Nós precisamos entender isso, amados irmãos, que hoje eu estava ouvindo a minha esposa falar, com esse tempo aí bravio de chuvas, né? E o Rio de Janeiro ele fica todo alagado. Meu filho no domingo ele foi trabalhar e os ônibus estavam em greves de ônibus para ir para a Barra da Tijuca, e ele não conseguiu um transporte para chegar no trabalho na Barra da Tijuca, ali no Via Parque, e ele acabou sendo mandado embora do trabalho. E aí ele estava testemunhando para minha esposa, e ele anda afastado dos caminhos do Senhor. Ele estava testemunhando para minha esposa, trabalhando como subgerente ali naquela empresa. Ele disse que tinha 2 meninas cristãs ali naquele trabalho, mas que davam um péssimo testemunho. E ele estava falando como que o meio onde nós estamos inseridos tende a nos tornar objeto do meio. Mas nós precisamos entender que onde nós estivermos, nós não somos objeto do meio, mas nós somos a luz de Cristo e o sol da terra. Mas isso não tem acontecido, porque hoje em dia eu quero ser bem transparente para que vocês possam me entender. Talvez as pessoas não entendem e a gente fica assim falando e parece que a gente tem falado e entra no ouvido e sai no outro. Muitas vezes, amados irmãos, a mulher cristã, o homem cristão, hoje em dia, estão semelhantes às coisas do mundo. Dá um papo, uma conversa fiada, joga uma conversa fora. Daqui a pouco tá com um copo
de cerveja na mão, daqui a pouco está com um copo de uísque, daqui a pouco está indo para um motel. Isso é fato. Isso é o que Cristo preparou para mim, isso é o que Cristo preparou para você. Onde está o tempo sendo remido? Onde está o que a palavra do Senhor diz, que o bom soldado de Cristo não se embaraça com coisas dessa vida, com o negócio dessa vida? Onde está isso tudo? A gente precisa entender. Desculpe, a gente precisa entender o que Cristo tem para mim, o que Cristo tem para você. Nós precisamos entender, meu amado irmão, onde está o Espírito Santo de Deus nisso tudo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando esse Deus. Porque muitas vezes, eu não quero condenar ninguém, muitas vezes a carne é fraca. Mas está escrito lá em Gálatas, capítulo, aleluia, a partir do capítulo 5, a partir do 19, lá para o 22, está escrito assim que a carne é fraca na verdade, mas o Espírito ele está pronto. E quando a carne é fraca, a gente clama pelo Espírito Santo. E muitas vezes, quando você guarda um bom depósito, não precisa nem clamar. O Espírito Santo vem, ele te rodeia, ele te cerca, como se fosse, eu fico sempre pensando e analisando e fazendo imagens a respeito de coisas assim. É como se você estivesse dentro de um ciclo. Já fez bolinha de sabão? Aquelas bolinhas de sabão, elas estouram facilmente quando sai voando assim pelos ares, né? Mas aquela bolinha de sabão, imagina aquela bolinha de sabão, uma bola super potente que não estoura à toa. É assim, quando o inimigo ele tenta estourar aquela bolinha de sabão, isso aí fazendo uma imagem do Espírito Santo de Deus nos circulando. O inimigo tenta tocar e aquela bola não estoura, porque aquela bola é a bola do Espírito Santo de Deus, que está nos guardando, que está nos livrando. A gente precisa entender que nós temos essa proteção. Nós precisamos entender que a força do poder da palavra do Espírito Santo, isso tem que fazer a diferença na nossa vida, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aí, aleluia, ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Está dizendo a nossa amada irmã Berenice Cruz, grata sou pela oportunidade de estar com vocês nesse tempo agora, transformada em milagres de Deus, através das palavras de Deus ministrada pelo pastor Carlos. Muito obrigado, Deus abençoe. É muito bom nós estarmos juntos, sim, minha amada irmã Berenice, amém? Glória a Deus, Deus vai dar sabedoria divinal, sim. Ela está dizendo, é preciso ter, né, o que Deus tem para o tempo da nossa vida. Essa é a obediência com o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, Deus esteja abençoando poderosamente. Eu quero trazer para os amados irmãos também o outro texto, ele é um texto de reflexão, amém? É um texto muito bom também. Eu vejo aqui que a nossa irmã Marina Salles Andrade, ela entrou aí no texto, né, que eu trouxe logo mais cedo de manhã, deu aqui um bom dia para a irmã. Conforme eu disse muitas vezes, eu termino aqui a live, aí já desço, troco de roupa, aí eu tenho que sair correndo para o trabalho. E muitas vezes eu não tenho tempo de mexer no celular, porque quando a gente está trabalhando, talvez o patrão está do lado, a pessoa que nos contratou está do lado, e é muito chato a gente ficar trabalhando e toda hora com o celular na mão. A gente fica assim, é muito ruim, né? A pessoa contrata o teu serviço e você não pode estar a todo tempo com o celular na mão. Então, muitas vezes não tem tempo de responder. Quando eu saio do trabalho ali para 5 horas ou na hora do almoço eu dou uma olhada. E sempre quando eu estou trabalhando, na hora do almoço, entre meio-dia e 1 hora e 5 da tarde, quando saio do trabalho, mas já saio correndo também, conforme hoje, se eu sair 5 horas da tarde, eu tenho um horário aí entre 5 a 6, mas de 5 horas eu estou dirigindo para chegar em casa. Quando chego em casa,
já toma um banho, já tem que subir para a igreja rapidinho, já tem que preparar som, já tem que arrumar o templo para receber os irmãos. Então, tem sido uma correria. Então, nesses intervalos aí que eu respondo os amados irmãos, mas vocês estão no meu coração, estou sempre observando, passando o olho aí, dando uma olhada em tudo que os amados irmãos têm colocado. E conforme eu já falei, vocês têm sido uma bênção para o meu ministério, amém? Então é muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, é muito bom nós estarmos aí sendo operosos, né, na obra do Senhor, e eu sinto grato por cada irmão, por cada irmã que tem aí feito a diferença na vida do pastor Carlos, amém? Foi muito bom nós estarmos juntos ontem, né? A irmã Berenice entrou lá na live ontem da Nova Sião, foi assim maravilhoso, né? Eu tinha dito lá para o pastor Carlos Wes, para o irmão Luiz e também para o nosso amado professor Fernando Lopes, né? Que a irmã Berenice, ela foi ovelha do pastor Carlos, né? E eles entenderam ainda que era ovelha do pastor Carlos. Não, ela foi ovelha aqui da igreja, mas está em outro ministério porque está morando longe, né, da igreja aqui em Cascadura, está em Mesquita, e ela congrega lá em Mesquita. Então, mas tem sido bênção. Deus opera tanto querer conforme efetuar, amém? Então nós venhamos aí crer no sobrenatural de Deus, nas maravilhas que Deus tem feito, né, na nossa vida, amém? Glórias a Deus, amém. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Está dizendo aí nossa amada irmã Marina Salles, gratificante ouvir essa palavra maravilhosa todos os dias, amém? Glórias a Deus, Deus maravilhoso. Eu vou mandar a irmã Berenice o grupo para a amada irmã, vou ver se consigo mandar o grupo da igreja ali de Fazenda da Bica, para a irmã estar sendo inserida nesse grupo aí, tá bom? Eu vou ver se eu consigo. Eu não sei mexer muito bem nisso, mas vou ver se consigo. Se eu não conseguir, eu vou pedir um dos amados irmãos para colocar a senhora no grupo também, tá bom? E também vou, como se diz, eu tiro aí, de vez em quando foge a palavra, né? Fugiu. Então é do grupo. Tirar lá a foto do grupo, mandar para a irmã, tá bem? Eu estou procurando aqui, porque o Facebook, quando ele tirou o meu Facebook do ar, e eu não consigo quase entrar em alguns lugares. E aqui eu estou procurando o texto referente o texto referente ao que eu quero trazer hoje, e ele não tem aparecido aqui. E eu quero buscar esse texto para os amados irmãos, mas espere um pouquinho, daqui a pouco eu estarei encontrando o texto, estarei dividindo com os amados irmãos. Ele aparece o primeiro, o segundo texto, e o terceiro texto ele já não entra aqui. Agora entrou. A gente vai estar lendo esse texto aqui. Ele disse: aproveite bem o seu tempo, né? Eu quero estar compartilhando com os amados irmãos. Esse texto é um texto de reflexão. Ele diz assim: aproveite bem o seu tempo. Matamos o tempo, mas ele é quem nos enterra. Esta sábia frase de Machado de Assis nos faz refletir sobre o que temos feito com o nosso tempo. Será que esse tempo não tem escorrido pelos nossos dedos? Muitas vezes os desperdiçamos com reclamações fúteis ou mesmo pela ociosidade nada criativa. Será que temos tido tempo para as coisas que realmente importam? Pergunto, você tem tempo para você? Não deixe os minutos se amontoarem, porque eles viram horas e horas. Somam-se formando um dia, e dias se multiplicam e acaba virando anos. E quando você vê, o fim do ano chegou. É mais um ano que se foi.
Então pare de matar o tempo com bobagens, com gente que não vale um pensamento sequer. Descubra o que realmente faz você ser feliz e lute para conquistar mais tempo, para viver tudo isso. Viver com conforto não significa luxo, nem vida abastada, basta paz interior. Quem segue com a paz conquista a tão sonhada riqueza. E quem conquista se alegra, e quem se alegra modifica situações, transforma o mundo com um sorriso. O tempo responde com dias de vida, e a vida com abundância valoriza o tempo. Cada minuto é direito seu, use com sabedoria. É muito bom esse texto, eu gosto muito de coisas que me faz pensar. Eu quero te dizer uma coisa a respeito, a gente vai trabalhar com algumas coisas. O tempo passa muito rápido, né? Já é 8h05. Quero te falar sobre alguma coisa. Imagina casamento a respeito do tempo. A gente namora, a gente fica noivo, a gente casa. A respeito do tempo, muitas vezes conforme ele tem dito aqui, nós perdemos tempo com brigas, nós perdemos tempo com discussões tolas. E tem muitas situações, amados irmãos, dentro de um casamento que é uma coisa maravilhosa. Eu fico assim, pensando, imagina, conforme diz aquele esposo que perdeu a sua esposa no voo da TAM. Ele escreve alguma coisa e ele diz assim, uma das coisas que ele escreve, ele diz assim: se eu soubesse que fosse a última vez que eu ia te ver, eu tinha me despedido melhor. Eu tinha dado um beijo melhor, eu tinha dado um abraço melhor, eu tinha feito coisas melhores naquele dia. Imagine se fosse você falar, eu não teria discutido, eu não teria virado as costas para você, eu não teria dormido com raiva, eu não teria... Imagina essas coisas, imagina o que você pode fazer hoje. Você olha para o seu esposo, você fala assim: hoje você está lindo, hoje você está linda. Aquele beijo de despedida antes de ir para o trabalho, imagina aquele abraço gostoso. Vai imaginando essas coisas, como é bom nós estarmos caprichando em todas as coisas que nós podemos fazer. E quando ele fala sobre o tempo, amados irmãos, eu olho, preste bem atenção o que a palavra de Deus ela diz a respeito disso. Em Efésios capítulo 5, versículo 16, eu quero ir direto a esse texto. Efésios capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: remindo o tempo por quanto os dias são maus. Nós temos que remir o tempo, nós temos que caprichar. Quando fala remir o tempo, a gente cortar caminho. Imagina, tem uma situação comprida para a gente chegar, a gente fala: eu posso cortar caminho por aqui. Isso é remir o tempo, você chega antes. Nós precisamos entender, quando fala em remir o tempo, eu olho para José, amados irmãos. A Bíblia fala que com 17 anos ele é vendido como escravo no Egito. Ele não teve tempo de perder. Ele não teve, ou melhor dizendo, ele não teve tempo para perder. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, Deus esteja abençoando nessa manhã em nome de Jesus. José, ele não teve tempo para perder, ele já chega no Egito, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. E ali ele sabia contar, ele foi colocado dentro da casa de Potifar, ele fica dentro da casa de Potifar períodos, amados irmãos, como se fosse uma faculdade, aprendendo. E ali, amados irmãos, depois ele fica períodos dentro da prisão, como se fosse uma faculdade, aprendendo. E ali, amados irmãos, tudo que José coloca a mão, ele é abençoado, diz a palavra do Senhor. A gente precisa entender que José, tudo que ele coloca a mão, ele prospera. Deus era com ele. E nisso, meu amado irmão, muitas vezes a gente perde um tempo precioso
em brigas. Muitas vezes nós perdemos um tempo precioso em cima do computador, em cima muitas vezes de um copo de cerveja, em cima muitas vezes de um cigarro, muitas vezes em uma cracolândia, muitas vezes em discórdia com o pai, com a mãe, muitas vezes em litígio com a esposa, muitas vezes afastado da presença de Deus. Quantas coisas nós perdemos, mas o Senhor, Ele nos ensina a remir o tempo. Remir o tempo é você sair na frente. A gente precisa cuidar desse tempo. Em Eclesiastes, a palavra do Senhor diz dessa maneira, preste bem atenção. Parece que já fugiu daqui o texto de Eclesiastes, não, já achei aqui. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar-se pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Preste bem atenção. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A gente precisa aprender que tudo tem o seu tempo. E o mais gostoso, amados irmãos, esse tempo todo é amar. Eu gosto de amar. Eu aproveito todo o tempo que tenho. Chega aqui o pessoal da igreja, eu abraço. Chega os irmãos, eu abraço. Chega as irmãs, eu abraço. Dou um beijinho na cabeça. Um abraço. É muito bom nós estarmos amando. O tempo que nós temos, amados irmãos, a minha esposa fica assim: chega, né? Aí eu falo: não, chega pra cá. Chega pra cá, vamos amar, amar é bom. Porque a gente perde muito tempo, amados irmãos, quando vê, conforme diz a reflexão que nós lemos, sai entre os dedos, a gente não consegue. E quando nós aproveitamos tudo muito bem do nosso tempo, é um tempo precioso, é um tempo gostoso, quando nós fazemos bem tudo aquilo que é para ser feito. A gente não sente remorso e nem arrependimento de nada, porque nós fizemos bem feito. E muitas vezes um casal ele passa um mês com a cara fechada para o outro, muitas vezes passa semanas. Imagine quantos beijos, quantos abraços, quantos amores deixaram de fazer. Já imaginou isso? Isso é de Deus, deixar de amar, deixar de abraçar, deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de estar na presença de Deus. Tudo isso nós aprendemos na presença do Senhor Deus de Israel. Ele muda o nosso interior. Quando Ele muda, nós somos transformados. E essa transformação, amados irmãos, ela faz assim coisas inefáveis. Eu tenho ouvido histórias, amados irmãos, histórias tremendas de mulheres anciãs que passaram por cima de muita coisa para ter o amor de seu marido, para ter o amor de sua família, para cuidar de sua família. Quantas pessoas lutaram, quantas pessoas têm lágrimas nos olhos até hoje, mas não têm arrependimento, porque fizeram muito bem feito as oportunidades que Deus colocou em suas mãos. E assim, da oportunidade que Deus tem colocado na tua mão, nessa manhã, faça bem feito. E muitas vezes, amados irmãos, quando as mulheres, principalmente, falam assim: eu tenho meu marido muitas vezes prefere estar fora de casa do que dentro de casa. Faça bem feito tudo, o almoço, a janta, o carinho no marido. Faça bem feito tudo que você precisa fazer. Se perfume, fique bonita para você mesmo, fica bonita para ele, fica bonita para os seus filhos, fica cheirosa. Faça tudo bem feito. E muitas vezes fala: não, tem muita riqueza. Não, faça também na simplicidade.
Deus, ele vai fazer com que você seja verdadeiramente feliz. Então, amados irmãos, eu queria falar muito mais ainda, mas o tempo se foi. Eu tenho que remir o tempo aqui e a gente tem que trabalhar. Mas fica aí um abração para as amadas irmãs, para os amados irmãos. Que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida. Vamos estar aí sendo operosos na obra do Senhor diligentemente. E esse amor, se nós não estivermos bem na nossa vida, no nosso cotidiano, nós também não estamos bem dentro da casa do Senhor e vice-versa. Então vamos fazer valer a pena. Amém? Deus abençoe, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelos teus filhos e as tuas filhas, ó Pai. Dê a cada um de nós, Pai, um final de semana abençoadíssimo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, abra, Senhor Deus, aleluia, Senhor, as janelas do céu e derrama, Senhor, as bênçãos inefáveis, ó Pai, sobre os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, cura, Senhor Deus, transformação, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o teu milagre, ó Pai, esteja nos alcançando, que o teu sobrenatural esteja fazendo toda a diferença na nossa vida, que nós venhamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, moldados e guardados pelo Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que tivemos juntos, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja fazendo toda a diferença. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus te abençoe. Um abração do pastor Carlos. Que Deus esteja cuidando de ti, da tua família. Abraça aí o teu marido. Cuida bem dele. Dá tudo aquilo que Deus tem dado a você. Dá mesmo. Fala assim, olha, eu quero doar todo o meu amor. Eu quero fazer imprescindivelmente mais. Eu quero tá voltando aqueles dias de namoro novamente. Olha para o teu marido e o marido olha para a esposa com aqueles olhos assim, fala: você tá cada vez mais linda, você tá cada vez mais lindo. Ajude-o, ajude-a. A gente precisa ajudar um ao outro. E cada dia que se passa, eu acho minha esposa mais linda. E talvez a gente tire umas fotos, eu olho assim, caramba, tá bonita essas fotos, né? E é na simplicidade, né? A gente vai agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus te abençoe, fica na paz.